Muito bem, prosseguindo agora aqui com o Delphi, no segmento que nós estávamos vendo, iniciando e conhecendo um pouco mais do Delphi. Nós estávamos vendo naquela primeira aula a respeito da IDE, dos seus componentes, das palhetas e também aqui do form, do formulário e aqui da Unity, do código, onde são inseridos os comandos aqui no fonte do Delphi. Muito bem. Essa estrutura que nós estamos vendo aqui inicialmente como sendo a Unity, depois nós temos aqui o nome da Unity 1, que você, ao salvar, você modifica esse nome, você escolhe. Aqui nós temos interface e uses. Esse comando uses, ele tanto serve para fazer chamada de bibliotecas do Delphi, quanto para fazer chamadas também de outras units que você pode estar adicionando aqui na linha de comando. Essas bibliotecas, vocês estão vendo, são os padrões do projeto do formulário, como biblioteca Windows, biblioteca mensagens, né? Mensagens, que são para mensagens, biblioteca sysutils, variants, classes, graphics, controls, form e dialogues. Essas bibliotecas, elas são padrões do código da Unity. Depois, embaixo, logo abaixo, nós temos os outros comandos. O type, o tipo que vocês estão vendo aqui, a declaração de objeto tipado, no caso, o próprio formulário, que é o form 1. Então vocês estão vendo ele como o form propriamente dito. Então nós temos form, ou seja, tform, sendo ele uma classe. Depois, declaração de variáveis privadas e declaração de variáveis públicas, também chamadas de globais. E aqui, declaração também de variáveis globais, utilizando o parâmetro var, vocês estão vendo, e aqui nós estamos vendo formulário form 1, implementação, e mais embaixo, logo após, o comando que finaliza todo o código da Unity, o end seguido de ponto final. Tá? Vamos voltar agora a olhar aqui a tela do formulário. Mais adiante, nós estaremos olhando os códigos e aprofundando nesse tema. Voltando então no formulário. Você tem aqui na sua tela de formulário o que nós podemos chamar a barra de status aqui, mostrando o nome do form 1, tá? O seu ícone à esquerda, qual é o ícone, e os botões de sistemas, minimizar, maximizar e o fechar. Essa janela, você pode manipulá-la de forma que ela fique maximizada, de forma que ela fique no centro ou aonde você esteja desenvolvendo ela.
Tudo isso de acordo com as suas propriedades. Nas suas propriedades você tem, utilizando a Object Inspector, aqui na nossa guia de propriedades. Então nós temos o objeto Form1 com as suas diversas propriedades. Das propriedades de um objeto, nós temos alguns que podemos já citá-los: Action, Active Control, Alinhamento, Align, Alpha Blend, Auto Scroll, Auto Size. Dependendo do objeto, você vai estar utilizando algumas propriedades específicas. Nesse caso, nós temos o objeto, ele tem o seu apelido, que seria o Caption, e ele teria o seu nome, que seria Name. A propriedade Name define o nome do objeto dentro do seu projeto Delphi. Então, por exemplo, temos para o formulário um Form1, poderia ser tela underline principal, setinha para cima, saindo do objeto. Vejam que ao colocar o nome do objeto, ele assume como também o apelido, sendo o Caption, sua propriedade Caption a mesma do Name. No entanto, se alterarmos a propriedade Caption, então vamos colocar tela de formulário. Um exemplo. Colocando a propriedade Caption com o nome tela de formulário. Vamos ver o que acontece na propriedade Name. Na propriedade Name, nós estamos vendo que ela não adere ao nome da propriedade Caption. Então, ela é única, ela é que demanda o nome do objeto e não o Caption. Então, dentro do projeto Delphi, o objeto ele é referente pelo seu nome. Então, aqui nós temos o name tela underline principal, porém o Caption, o qual aparece aqui na nossa barra, na barra de menus, nós temos então aparecendo tela de formulário. Pois bem, aqui nós estamos vendo, ainda falando do formulário e objetos. Na Object Tree View eu tenho apenas aparecendo o nosso formulário, agora com o nome tela underline principal. Quando nós adicionamos um outro objeto, uma label, por exemplo, da paleta Standard, clicamos nele uma vez e clico aonde eu quero dentro do formulário outra vez. Cliquei. Vocês podem reparar, vai aparecer então o nosso objeto aqui na Object Tree View, a árvore de objetos. Ela é colocada como se fosse uma árvore de pastas e subpastas, aparecendo o objeto principal e o subobjeto que está dentro dele. Temos o objeto principal tela formulário, que é o Form, dentro deles os objetos demais. No caso aqui, o Label 1 que aparece. Quando eu clico no Label 1, as propriedades já estão setadas nele. Então, o Object Inspector aparecendo o Label 1, e aqui as propriedades e eventos do Label 1. A mesma coisa aconteceria referente
a propriedade name aqui. Então, label 1. Eu quero colocar nome. Tá. Na propriedade name, eu vou digitar então nome e vou até a propriedade caption, que absorve também automaticamente. Porém, lembrando que eu posso mudar na propriedade caption. Label nome, um exemplo. Label nome. E o name, propriedade name. Nós temos aqui nome, não modifica. E a propriedade name é aquela que define o nome do objeto. Portanto, nós temos aqui do formulário, o name dele é tela principal, vocês estão vendo aqui embaixo, e o objeto label, o nome dele é nome, porém o caption dele, nós vimos que é label nome. E a mesma coisa do formulário, que o caption é tela de formulário. Então aqui nós vimos que com essas duas propriedades, nós temos o nome e o apelido. O nome é único, o apelido você pode sempre estar alterando. Então, lembrando, o objeto, ele é referenciado pelo seu nome. Continuando então, aqui nós temos o formulário, nós temos o objeto label, que foi adicionado dentro dele, trabalhando aí com as propriedades dos objetos. Eu posso, por exemplo, ao adicionar uma label, aumentar o tamanho dela. Vocês estão vendo que ele mostra sempre aqui, olha, ao passar o mouse, o dimensionamento do objeto. Eu clicar e arrastar para alterar esse tamanho. Vejam, ele pode alterar, porém, quando executarmos, ele vai permanecer com o mesmo tamanho que está aparecendo para nós aqui. Ou seja, para alterar então, é necessário alterar a propriedade definitiva que queremos. Neste caso seria a fonte. Portanto, nós temos aqui a propriedade fonte. Aqui nós temos aqui o mais, à sua esquerda, clicando, ele disponibiliza charset, color, height, name da fonte, o nome da fonte, bit por default e size e o tamanho. O que nós fazemos? Eu vou recolher o menos e clicar aqui no reticências, nos 3 pontinhos. Lembrando, toda propriedade que você encontra com as reticências vai te dar mais opções. Nesse caso da fonte, clicando, você tem a tela de alteração das fontes, padrão do Word, padrão do Office, sendo fonte, estilo da fonte, tamanho, os efeitos e a cor, e o script. Então aqui nesse caso, MS Sans Serif, estilo da fonte, tamanho, nós vamos colocar como exemplo o Times, estilo normal, porém o tamanho vai ser 20. Um exemplo de cor, uma cor diferente, cor azul, e dá OK. Agora sim, o tamanho já difere do tamanho ao qual ela estava quando colocamos o objeto. Um exemplo, se clicarmos no objeto label e colocar outro, ele vem no padrão dele. Ou seja, sans serif, no estilo normal, tamanho 8, na cor preto. Esse é o padrão do label aqui no Delphi 7. Vocês estão vendo aí. Agora, como nós colocamos um outro objeto,
um novo objeto aqui, no caso uma outra label, o padrão é sempre quando você coloca, ele vem e coloca label 1, né? Então ficou para nós na Objective-View sendo tela principal, label 1, nome. Então agora eu tenho que colocar um nome para essa label 1. Então seria label 1. Vou clicar, vou colocar um name, propriedade name, vou colocar endereço, sem acento, de preferência, e no caption, só para constar, label endereço ou endereço. Aí está, então. Foram colocados dois objetos aqui no formulário. Vocês estão vendo no Objective-View. E vamos dar uma olhada na Unity. Pressionando o botão F12, ele vai diretamente para a Unity. Ou eu posso clicar aqui no Toggle Form Unity também. Então F12. Vamos ver, vamos dar uma olhada. O que nós temos aqui a seguir? Então, por enquanto, o que aconteceu foi, do código que existia anteriormente, algumas coisas foram modificadas. Aqui no objeto type nós temos, não é mais tform1, foi modificado, já aparece a modificação do form para tela underline principal sendo o nome. E o tipo de objeto, ó, é um formulário tform. Aqui no caso, o nome sendo o que? Label,tlabel. Endereço também é uma label. Então os dois objetos já foram codificados, estão aqui no código. Voltando aqui, F12, para o objeto. Então, pessoal, vocês viram que nós adicionamos aqui no form alguns objetos, foram alteradas suas propriedades, não é? E nós vimos que essas propriedades elas afetam diretamente no código do seu sistema, aqui no caso da Unity, que é alterado. Na próxima aula nós vamos começar já a desenvolver, no caso, o projeto codificando em Object Pascal, que é essa linguagem utilizada. Vamos trabalhar diretamente no Object Pascal, lembrar e compreender a estrutura do código Pascal, que é a estrutura, e saber e adentrar um pouco mais a respeito de programação em Delphi. Até a próxima.